Modo sério, automaticamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas, de novo aqui. Hoje a gente vai para a nossa aula sobre funções trigonométricas e trigonometria. A gente deu uma pincelada nesse assunto anteriormente, a gente falou bem por cima sobre todas as relações dentro do triângulo retângulo e tudo mais, e a gente vai dar uma retomada agora com um pouquinho mais de foco nas funções trigonométricas, né? Então aqui está o nosso triângulo retângulo, bonitão. Olha só que coisa linda que a gente tem aqui, a hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto, certo? Vocês lembram bem como a gente tinha falado sobre esses lados aqui, as relações entre eles. A gente vai retomar um pouco dessas relações agora. O maior foco dessa aula vai ser sobre as funções trigonométricas, mais em específico o seno, o cosseno e a tangente. Como a gente lembra, o seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto, isto é, o lado oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, que é este ângulo aqui, que não faz parte dos catetos que possuem esse ângulo retângulo aqui, certo? Hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo em questão, no caso a gente está trabalhando com o ângulo alfa, é o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Enquanto que a tangente desse ângulo alfa será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Tudo isso lembrando que a gente está trabalhando para este ângulo aqui. Coca mesmo. Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a função seno. A função seno, ela é uma função periódica, isso é, o formato dela vai se repetindo indefinidamente. E ela sempre vai vir nesse formato aqui, ó. Ela vai iniciar na origem, vai vir até aqui, até o ponto 1, depois ela vai descer, vai cruzar o eixo x novamente, no ponto x é igual a π, depois ela vai descer, até alcançar o ponto mínimo 3π sobre 2, x é igual a 3π sobre 2, e depois vai voltar passando pelo eixo x de novo no ponto 2π. E aqui, ó, uma coisa que é interessante. Aqui nós estamos trabalhando em radianos. Vocês lembram que a gente trabalhou com radianos na outra aula? Alguma coisinha? Você lembra disso, Sabrina? Eu lembro. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente está visualizando isso aqui, esses ângulos em radianos, tá? Esse π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π são os ângulos notáveis presentes no ciclo trigonométrico. Vocês lembram daquele esquema do ciclo trigonométrico? Os círculos, os bagulhinhos, blá blá blá. Uhum. A gente vai ter uma aula falando um pouco mais ainda sobre o ciclo trigonométrico numa das aulas de exercício, porque o ciclo trigonométrico também é muito importante. Mas, a título de curiosidade, esses ângulos aqui vêm por causa do ciclo trigonométrico, certo? No caso, o π sobre 2 equivale a 90 graus, o π equivale a 180 graus, o 3π sobre 2 equivale a 270 graus, e o 2π equivale a 360 graus. É como se você tivesse dado uma volta completa pelo ciclo trigonométrico, certo? E aí, sempre que vocês virem uma função que é parecida assim, que tem essa carinha aqui, que começa no ponto zero, vai até um dado coisinho, depois volta, cruza pelo ponto π, e depois volta e cruza de novo pelo ponto 2π, já dá para inferir que talvez seja uma função seno, de acordo com algum ângulo lá, de um ângulo blá blá blá. Agora, falando um pouco mais a fundo sobre os senos também, nós temos uma relação quando a gente trabalha sem ser num triângulo retângulo, que é a chamada lei dos senos. A lei dos senos é muito importante a gente trabalhar quando a gente quer descobrir um lado de algum triângulo, ou às vezes algum dos ângulos internos de algum triângulo, e nós não temos nenhuma informação se aquele triângulo é um triângulo retângulo, por exemplo. Esses ângulos aqui, ó, no caso o ângulo beta, o ângulo teta, eu acho que é teta, o ângulo alfa, se a gente sabe que nenhum deles é um ângulo retângulo, nós podemos utilizar esta relação aqui para tentar descobrir os lados. Que no caso, ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem o lado A,
e o lado alfa, certo? Esse lado A, ele está oposto ao ângulo alfa, certo? Então, no caso, a relação que a gente pode escrever é o seno do lado, o seno de um ângulo alfa, que vai estar embaixo do lado que está diretamente oposto a esse ângulo, que ele vai ser igual a o lado diretamente oposto ao outro ângulo, no caso, o seno de beta, e em cima vai estar o lado que está oposto a ele, que é o B, no caso. E é praticamente essa relação que existe entre os lados e os ângulos internos de um triângulo, de qualquer lado, não só trabalhando com triângulo retângulo. Isso aqui é para um triângulo de quaisquer lado. No caso, esse aqui é um triângulo escaleno, por exemplo, porque o ângulo alfa é diferente do ângulo beta, que é diferente do ângulo teta. Certo? Deu para entender mais ou menos como o que é a lei dos senos? Que é essa relação entre os ângulos e os lados opostos a esses ângulos. Aí depois a gente vai ter um exemplinho de como aplicar eles também. Beleza. Beleza? Uhum. Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais especificamente com a função cosseno. A função cosseno é muito parecida com a função seno, porém, ela vai ser considerada meio que o inverso da função seno, porque ela, diferente da função seno, ela não vai começar na origem, ela não começa no ponto zero. Na verdade, ela vai começar no ponto y é igual a 1, no ponto 0, 1. E vai terminar, dessa vez, no ponto 2π. No ponto x é igual a 2π, y é igual a 1. E aí, ó, ela é bem diferente da função seno. Mas ela também é uma função periódica, isso é, ela vai se repetindo indefinidamente. E ela também ali, que é nessa imagenzinha que eu estou demonstrando aqui, ela também está relacionada aos ângulos presentes no ciclo trigonométrico. Que aí, no caso, ó, aqui a gente tem o π sobre 2, igual eu tinha falado antes, que era o 90, o π, que é o 180, 3π sobre 2, 270, e o 2π, que é o 360. E aí ela vai ter essa carinha aqui. Ela não, o ponto de que na maioria dos exercícios que a gente precisa identificar uma função pelo gráfico, o ponto de maior facilidade para você identificar a função é ver onde ela começa. Geralmente, se ela começa no ponto 1, no ponto 0, 1, que é aqui em cima, ela vai ser uma função cosseno. E se ela começa na origem, ela vai ser uma função seno. É só você ver esse ponto inicial aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Na maioria dos exercícios, eles vão te pedir para você identificar, ó. Analise esta função e diga se ela é uma função seno ou uma função cosseno. E aí ele vai te dar um gráfico lá, e esse gráfico vai estar ou nessa carinha aqui, certo? Com o ponto inicial, esse aqui, ó, começando no ponto 0 e 1, ou vai estar começando no ponto da origem. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho inicial aqui. Quando começa na origem, é uma função seno. Quando começa um pouquinho para cima no eixo y, no ponto 0 e 1, vai ser uma função cosseno. Isso, origem seria o 0, seria o centro aqui, no ponto onde é 0 e 0. Tudo bem? Posso dar uma contribuição rapidinha? Pode falar, Josman, com certeza. Quando tiver com dúvida, relaciona assim, ó. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. O que significa isso? Significa, lembra lá quando a gente falava lá de domínio, imagem da função? Então aqui a gente está relacionando as coordenadas x e y da mesma forma. Então o cosseno de 0, ou seja, cosseno de 0 em x é 1 em y. E o seno de 0 em x é 0 em y. Por isso que é 0 e 1 e 0 e 0. Tá? Então, que é ali o outro ponto que foi mostrado. Então assim fica mais fácil de identificar. Então é uma dica aí para associar. Isso é verdade. Isso é verdade. E lembrando que todas essas informações estão presentes no ciclo trigonométrico também. Tanto que esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês, da função seno e da função cosseno, eles advêm diretamente do ciclo trigonométrico. Tanto que é por isso que aqui ele está trabalhando com os ângulos, no caso, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e 2π, em radianos.
E o círculo trigonométrico é muito importante. Tem muitas informações que dá para tirar dele. Tangente, seno, cosseno, quantas voltas um ângulo dá ao longo do círculo trigonométrico, a fazer o sinal de um seno ou cosseno de acordo com os quadrantes e tudo mais. É muito importante. Por isso que, se puderem, assistam a aula de círculo trigonométrico também, que a gente vai ter mais para frente. E da mesma forma que a gente tinha uma lei que relacionava os lados e os ângulos presentes dentro de um triângulo qualquer, nós temos também a lei dos cossenos, que ela vai relacionar os lados e os ângulos também com os cossenos desses ângulos. Então, da mesma forma aqui, ó, vamos pegar como exemplo o ângulo alfa aqui. O ângulo alfa, vocês podem ver que ele tem um lado oposto igual ao lado A, certo? E aí a gente consegue escrever diferentes funções dependendo do ângulo que a gente estiver trabalhando, do ângulo ou do lado que a gente estiver trabalhando. No caso, para o lado A, a lei dos cossenos para o lado A vai ser essa daqui, ó, que ela vai vir diretamente do teorema de Pitágoras. E aí, no caso, a gente escreve dessa forma aqui. A elevado a 2, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é os outros lados, certo? Esses outros lados somados, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o lado B, vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo em que aquele lado lá se encontrava oposto. No caso, é o alfa. Também a gente pode escrever isso daqui para o lado B também, só que aí o cosseno que a gente vai estar trabalhando vai ser o cosseno do ângulo beta, e as multiplicações e somas vai ser dos lados que está fora dele, que não, no caso, não vai ser o lado B. Só que todas essas informações que a gente consegue aqui pelas leis dos cossenos, a gente consegue também trabalhar lá com a lei dos senos. Tipo, com as mesmas informações que a gente tem aqui dentro desse triângulo qualquer aqui, a gente consegue aplicar a lei dos senos, que é muito mais simples do que aplicar a lei dos cossenos. Não que existam casos em que você precisa necessariamente abordar a lei dos cossenos. Mas é muito mais usual e muito mais simples nós usarmos a lei dos senos, que é essa daqui, que é bem mais simples. Tem casos também que a gente vai ter que usar a lei dos cossenos, né? Mas, tipo, são bem raros. Mas fica a título de curiosidade para vocês, certo? Isso daí seria uma fórmula para calcular, no caso, ou não? Isso daqui é uma fórmula que vai relacionar os cossenos. Que essa daqui, ó, tá vendo que é essa fórmula aqui que tá na carinha? Dessa primeira linha aqui, ó. A2, B2 mais C2, menos 2BC vezes cosseno de alfa. Sim. Essa daqui é uma fórmula meio que a carinha da fórmula. Tá vendo que ela segue todas essas fórmulas aqui, elas seguem esse padrão? No caso, a segunda aqui, ó, é B ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Esses dois lados aqui, no caso, são os lados sem ser o B. E aí depois, menos 2AC vezes cosseno de beta. Beta porque é o ângulo que está aqui, ó. Tá vendo? O B é o cateto oposto, a gente pode dizer. O lado oposto a esse ângulo beta. Mas não é tão importante gravar a lei dos cossenos especificamente. Porque a maioria dos exercícios que a gente vai trabalhar é muito mais fácil a gente usar a lei dos senos do que a lei dos cossenos. Porque é muito mais simples também. E além de todas essas funções que a gente estava trabalhando, seno e cosseno, nós temos também, de muita importância, a função tangente. A função tangente ela tem uma carinha muito diferente das outras que a gente estava trabalhando. Vocês podem ver, ó, que aqui ela é dividida em seções, certo? Ela não é uma função contínua. Ela não segue uma linha bonitinha igual a função cosseno ou seno, por exemplo. Ela é dividida em diferentes partições. E essas partições aqui, elas tendem para o infinito lá para o y. Elas vão lá para cima e elas vão tendendo ao infinito cada vez mais próximo ao ângulo que a gente estiver trabalhando. Aos ângulos que a gente vai... Aos ângulos, no caso, 90 graus e 270 graus. E essa informação é muito importante, porque elas nunca chegam a tocar no ângulo 90 graus ou 270 graus. E o porquê disso é muito interessante. A gente vai ver a explicação desse porquê de nunca tocar nos ângulos 90 e 270 graus um pouquinho mais para frente.
E sempre que vocês verem essa função meio maluca aqui, vocês já podem deduzir que é uma função tangente, que ela é dividida em diferentes seções e ela tende para o infinito, tanto para o infinito do y positivo, quanto para o infinito do y negativo, para cima e para baixo. Certo? E a função tangente... Não, pode falar, Sabrina, desculpa. Tudo certo. Então, tranquilo. A função tangente, ela também tem a chamada lei tangente e lei dos cossenos. Só que a lei das tangentes é a coisa mais simples, é a própria definição do que é uma tangente. A gente pode dizer que a lei das tangentes é a mais simples de todas, porque ela é simplesmente o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Então, se a gente consegue encontrar o seno do ângulo alfa de acordo com a lei dos senos, nós também vamos conseguir encontrar o cosseno, fazendo diferentes relações lá. E aí, depois que a gente conseguir ter o seno e o cosseno, para calcular a tangente, é só dividir o valor do seno pelo cosseno. E aí, tipo, a gente vai encontrar a tangente simplesmente por isso, que é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Nós só precisamos encontrar o seno e o cosseno desse ângulo. E além disso, além de todas essas funções que a gente estava trabalhando, nós temos também as funções inversas, que as funções inversas são praticamente o contrário das funções que a gente estava trabalhando. Elas caem também um pouquinho, tá? No caso, a nossa primeira função inversa é a secante. A secante. A secante, ela é o contrário da função cosseno. Então, no caso, a secante de um ângulo alfa é igual a 1 sobre o cosseno desse ângulo alfa. Enquanto que a nossa segunda função inversa aqui, a cossecante, vai ser 1 sobre o seno do ângulo alfa. Enquanto que a cotangente vai ser o contrário da tangente também. Se na tangente nós tínhamos que era seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Tudo bem? Elas são literalmente o inverso das funções que a gente estava trabalhando. Certo. Tranquilo por enquanto? Agora, com todas as informações que a gente estava trabalhando, nós também, e também tendo as informações que a gente consegue retirar pelo ciclo trigonométrico, nós conseguimos pegar aquela nossa tabelinha de ângulos notáveis e ampliar ela. Você está vendo que agora aqui, ó, nós temos ângulos notáveis a mais aqui. Nós temos o ângulo 0, o ângulo 90, o ângulo 180, o ângulo 270 e o ângulo 360. E aqui, ó, no caso, para o ângulo 0, o seno de 0 vai ser 0, enquanto o cosseno vai ser igual a 1. E isso vem muito do que o Josman estava comentando também, sobre aquele esquema da função. Porque, ó, vamos voltar lá na função cosseno. Vocês podem ver que essa aqui é a função que representa o cosseno, certo? E aqui, ó, o x, no caso, vai representar os nossos ângulos. Então, no caso, quando o ângulo é 0, o nosso cosseno vai ser igual a 1. E aí, quando a gente volta para analisar a função seno, quando o ângulo é 0, o seno vai ser igual a 0 também. E o mesmo a gente pode dizer para as outras funções aqui. Quando o ângulo for π sobre 2, o nosso seno vai ser igual a 1. E quando o nosso ângulo for π sobre 2, nosso cosseno vai ser igual a 0. A mesma forma que a gente escreveu aqui na nossa tabelinha. Quando o ângulo é 90 graus, o seno é 1. E quando o ângulo é 90 graus, o nosso cosseno é 0. Só que aqui, ó, a gente pode ver que a tangente, ela não vai existir para os ângulos 90 graus e 270 graus. E agora eu quero que alguma de vocês tente me responder por que a tangente não existe aqui. Vocês sabem me dizer por que a tangente não existe? No ângulo 90 graus e 270 graus? Não. Uma coisa. Lembrem que para a fórmula da tangente, nós temos que é seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? Ok. Sabendo que essa é a fórmula para a tangente, vamos calcular a tangente de acordo para o ângulo 0 aqui. Tá bom, se é seno sobre cosseno, né, a tangente. Então, 0 sobre 1
0 sobre 1 nada mais é que 0. Então a nossa tangente vai ser igual a 0. Só que aí quando a gente tenta calcular para o 90 tem um problema. A gente vai ter 1 dividido por 0. Só que a gente não pode ter denominador dividido por 0. A gente não pode ter 0 embaixo da nossa divisão. Isso significa que a tangente não irá existir aqui no ponto 90 graus. Mesma coisa no ponto 270 graus. Que a gente vai ter um seno igual a menos 1 dividido por 0. E menos 1 dividido por 0 é a mesma coisa, não pode existir. Portanto, as tangentes no ângulo 90 graus e 270 graus não vão existir. E isso também está refletido no nosso gráfico lá, da função tangente. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele vai se aproximar muito próximo do ângulo 90 graus, mas nunca vai chegar no ângulo 90. Ele nunca vai chegar lá. Vai chegar muito próximo, muito pertinho, mas nunca vai chegar ao ângulo 90 graus. Então a gente pode dizer que a tangente nesse ponto, 90 graus, não vai existir. Mesma coisa para o ponto 270 graus. Deu para entender mais ou menos? Por que não existe a tangente ali? Sim. E aqui, ó, a gente tem, eu coloquei aqui ainda, a mesma tabelinha, só que com uma diferença. Os nossos valores aqui, eles estão em radianos. No caso, 0 para 0 graus e 0 radianos é a mesma coisa. Π sobre 6 é equivalente a 30 graus. Π sobre 4 é equivalente a 45 graus. Π sobre 3 é equivalente a 60 graus. Π sobre 2 é equivalente a 90 graus. Π é equivalente a 180 graus. 3π sobre 2 é equivalente a 270 graus, enquanto 2π é equivalente a 360 graus. Tudo bem? É a mesma coisa, é a mesma formulinha, só que essa tabelinha aqui, os dados estavam em graus, enquanto nessa daqui os ângulos eles estão em radianos. E o Luca, daqui a pouco ele vai querer entrar também, que ele vai querer lembrar um pouquinho de vocês sobre como fazer essa transformação de radianos para graus. Daqui a pouco, tanto que eu achei que ele ia continuar na aula, mas eu acho que ele deve estar com alguns problemas de internet. Deu para entender mais ou menos essa parte? Sobre os ângulos notáveis, essas funções, seno, cosseno e tangente, sobre por que os gráficos se comportam daquelas maneiras. Deu para entender? Deu sim. Show de bola. Agora, vamos fazer um exemplinho sobre a lei dos senos, por exemplo. Ó, vamos ler junto aqui. Encontre o valor de x tendo em mente... De boa, Deus. Ó, encontre o valor de x tendo em mente as medidas presentes no triângulo. Considere raiz de 2, que é igual a 1,4, e raiz de 3, que é igual a 1,7. E aí nós temos essas medidas presentes aqui no triângulo. A gente tem um ângulo 60 graus, que é o ângulo aqui que está representado pelo A. A gente tem um lado oposto a esse ângulo 60 graus, que é igual a 10 centímetros. A gente tem um ângulo 45 graus e a gente tem o lado oposto igual a x. Nós precisamos encontrar este ângulo x aqui. Mas tá, como nós conseguiríamos aplicar a lei dos senos aqui? Então, tipo, a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever essas informações das medidas do triângulo, certo? Agora, o que a gente pode fazer é aplicar essas medidas dentro da lei dos senos. Vamos escrever ela de novo. A gente vai ter alfa sobre seno de alfa, quer dizer, alfa, ó, lado A sobre seno de alfa, que é igual a B sobre seno de beta. Isso aqui, esses aqui de cima estão indicando os lados. E aqui, os ângulos opostos a esses lados, certo? Então, aqui onde está o A, nós vamos substituir por 10. E aqui onde está o alfa, vamos substituir por 60. Da mesma forma que aqui onde está beta, vamos substituir por 45. E aqui onde está o B, vamos substituir por x. E aí a gente pode reescrever a nossa função, a nossa lei dos senos, dessa maneira aqui, ó. 10 sobre seno de 60 graus, e que é igual a x sobre seno de 45 graus. E agora, essas informações aqui, ó, a gente tem da tabelinha lá de ângulos notáveis, lembram? Tem aqui. Ó, aqui a gente tem o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma que a gente tem o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar isso aqui, esses valores aqui, e substituir na nossa formulinha lá. Vem aqui. Vamos lá substituir.
Na hora que a gente substituir, então, a gente vai ter que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Só que aí, no próprio exercício, ele fala para a gente considerar como a raiz de 2 como sendo 1,4, e a raiz de 3 vai ser igual a 1,7. Então, vamos pegar esses dois valores aqui e substituir na nossa raiz. A gente vai ter, então, 1 sobre 7 dividido por 2, e 1,7 dividido por 2, e 1,4 dividido por 2. A gente faz essa divisão aqui. No caso, 1,7 dividido por 2 é 0,85, enquanto 1,4 dividido por 2 é igual a 0,7. A gente vai pegar esse 0,7 aqui, vai passar ele para o outro lado, multiplicando o 10, para a gente conseguir isolar o x. Então, a gente vai ter que o nosso x é igual a 10 vezes 0,7 dividido por 0,85. E aí, o valor aproximado que a gente vai ter é que a nossa medida de lado x vai ser igual a 8,24 centímetros. Tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos o que eu fiz aqui nesse cálculo? Ficou um pouco complicado, ficou um pouco confuso essa aplicação da lei dos senos? Mais ou menos, mais ou menos. Quer que eu repita? Posso repetir tranquilamente. Por favor. Beleza. Então vamos voltar. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício aqui é analisar os ângulos e os lados e ver se esses lados eles estão diretamente opostos aos ângulos que a gente está trabalhando. No caso, ó, tá vendo esse 45 graus? Tá vendo que ele tá diretamente oposto a esse lado X? Ele tá oposto a esse lado X, certo? Tem o 45 graus de um lado, que tá diretamente oposto a ele é o lado X, certo? Da mesma forma que a gente tem esse ângulo aqui, 60 graus, nós temos esse lado oposto aqui, que é o lado igual a 10. Consegue visualizar isso, mais ou menos? Tem um lado e tem um ângulo que está oposto a ele. Sim. Certo? A gente consegue é um pouco complicado visualizar isso, mas é importante. Tendo essa noção de que a gente tem um ângulo, um lado oposto, outro ângulo dentro desse triângulo e um lado oposto a esse ângulo, a gente já sabe que a gente pode tentar aplicar a lei dos senos. E para aplicar a lei dos senos, a gente precisa reescrever ela. Então vamos escrever ela naquele formato lá. É A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta. No caso, o nosso alfa aqui seria o 45 graus, certo? E o A seria o x. O 45 graus é o alfa e o x é o nosso A. Da mesma forma que o nosso 60 graus é o beta e o nosso 10 é o B. Certo. Agora entendi. Entendeu? Agora nós só substituímos essas informações aqui na lei dos senos. Então aqui, quando a gente faz essa substituição, a gente encontra então 10 sobre seno de 60, que é igual a x sobre seno de 45. E isso aqui advém direto daquela lei que a gente estava trabalhando lá em cima, que era alfa seno de alfa, A seno de alfa, que é igual a B seno de beta. Certo? E aí, ó, esses aqui são ângulos notáveis, né? São dois ângulos que estavam presentes na nossa tabelinha lá de dados. Ó, eles estavam presentes aqui. Tá vendo? Os 60 e o 45 graus. E nessa tabelinha a gente também tem as informações de seno, cosseno e tangente deles. No caso, o seno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, enquanto o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. A gente pega essas informações que a gente conseguiu, esses dois valores, e substitui lá, na nossa nova formulinha. Vamos substituir bem aqui. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Só que aí no próprio exercício ele fala para a gente considerar esses valores como sendo esses aqui, ó.
No caso, raiz de 2 vai ser 1,4 e raiz de 3 vai ser 1,7. E aí a gente pega e substitui aqui. O 1,7 aqui no raiz de 3 e o 1,4 aqui no raiz de 2. Então a gente vai ter 1,7 sobre 2, que nada mais era do que o nosso raiz de 3, e 1,4 sobre 2, que nada mais era do que o nosso raiz de 2. Agora a gente só precisa fazer essa divisão. 1,7 dividido por 2 vai ser 0,85, enquanto 1,4 dividido por 2 vai ser igual a 0,7. Tudo bem? Sim. Agora a gente pega esse 0,7 que está aqui desse lado e a gente vai passar, ele está dividindo aqui desse lado, certo? Nós vamos passar ele para o outro lado multiplicando no lado de cima. Ele vai vir para cá, ó. 0,7 ele vai vir diretamente para cá. Multiplicando em cima. No caso vai ser 10 vezes 0,7, que ele estava embaixo, ele passou para o outro lado multiplicando, dividido por 0,85. Que é esse valor que está aqui em cima. Tudo isso vai ser igual ao nosso x. E quando a gente faz essa conta aqui, a gente vai encontrar que o nosso x, a nossa medida de lado x, vai ser 8,24 centímetros. Deu para entender agora, Sabrina? Deu sim. Show? Que bom. Fico feliz. E para essa aula era mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês. Foi mais que a gente meio que aprofundou um pouco nas funções trigonométricas e ainda fez um exemplinho sobre as leis dos senos. Eu preparei um exercício para vocês que é bem parecido com esse exercício que a gente acabou de fazer. No caso aqui, ó, só que aí, lá no outro exercício, a gente queria saber uma medida de lado, né? A gente queria saber a medida x. Só que nesse exercício aqui, nós queremos calcular o seno desse ângulo aqui. E para encontrar o seno desse ângulo alfa, nós precisamos utilizar a lei dos senos. E aí a gente consegue também, a gente vê como a gente tem como resposta, que é igual a 0,567. Show? Agora, deixa eu ver se o Luca vai querer entrar para dar aquela palavrinha com vocês. A Ana caiu? Ana caiu, parece. Acho que sim. Deixa eu ver se o Luca aparece. Esse assunto é brisa pra caramba, né, Sabrina? Muito. Mas é da hora pra caralho. É muito legal. Eu gosto pra caramba. Porque tem muita coisa relacionada aqui, triângulo, com ciclos trigonométricos. E ainda tem um monte de relação maluca que a gente vai abordar também, entre os próprios lados internos do triângulo. Ixi, é uns negócios muito doidos. Deixa eu ver se o Lucas vai querer aparecer. Que ele tava online aqui, só que ele caiu. Eu não sei. Já você queria dar uma palavrinha sobre os radianos? Eu acho que o Lucas ia abordar sobre essa questão dos radianos também. Não, eu só ia falar um macete para lembrar da conversão, né, de graus para radiano. Tipo, um pi ali, a gente sabe que ele é equivalente a 180 graus, certo? Então, partindo dessa premissa, a gente consegue fazer os cálculos para todos os outros valores para conseguir encontrar quanto em valores em graus equivalem àquele radiano. Então, por exemplo, vou fazer 2π. 2π eu sei que é 2 vezes 180, ou seja, 360. Então, a partir do momento que eu conheço o valor de π, eu consigo relacionar para encontrar todos os outros valores do círculo trigonométrico. Então, era isso que eu ia passar, ia falar. Uhum. A gente simplesmente faz uma regrinha de 3, né? Isso. Às vezes nem precisa fazer. Porque a gente volta lá no do radianos para você ver. Por exemplo, 3π por 2. Como que eu sei esse valor aí em ângulo? Eu sei que o π ele equivale a 180. Então, se eu multiplicar o 180 por 3 e dividir por 2, eu vou ter
o meu valor equivalente em ângulo. Então, é mais ou menos isso que eu ia falar. É isso mesmo. Porque aí, no caso, 3π aqui, no caso, vai ser igual a 540, eu acho. E aí, 540 dividido por 2 é 270. Isso. Mesma forma que aqui, ó, π sobre 3 é 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é igual a 60. Assim. Mesma Por coisa. 4, 45. Uhum. É o jeito mais fácil, que é fazer essa regrinha de 3. Sempre lembrar que π vai equivaler a 180 graus. Deu pra pegar, Sabrina? Deu sim. Então, GG. A Ana me mandou um áudio aqui, mas eu não ouvi ainda, eu vou ver. Eu acho que caiu a internet lá dela. Bem provável. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha pra aula de hoje, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, Josman e Maria. Maria, Sabrina. Tá gravando! Eu li o nome, foi mal. Eu li o nome. Ai, desculpa, Sabrina. Eu li o nome. My bad. A Ana falou que ela não tá se sentindo bem, né? Aí ela vai ver a aula depois. Mas ela tava muito zoada também. É, tá, Coitado. é isso, vou parar a gravação. Filho. Valeu, Jos. Daqui a pouco eu já disponibilizo lá, né?